Santo é o nosso Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao único que é digno de receber. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Repita assim comigo: ele põe termo à guerra. Firme, queridos, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Amém? Aleluia. Você crê nessa palavra? Queridos, nós cremos na palavra do Senhor. Às vezes as pessoas não entendem, porque em meio a tantas notícias, a tantas situações, às vezes nós estamos bem, nós estamos com um sorriso no rosto, temos dias difíceis? Temos, mas o povo de Deus tem certeza que o Senhor, Ele põe fim à guerra, Ele sabe o tempo de agir, e é tudo no tempo dEle. Amém? É esse Deus que nós queremos louvar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. É esse Deus que nós queremos entronizar nesse momento. Senhor Jesus, nós entregamos nosso coração nas Tuas mãos. Senhor Jesus, nós clamamos a Sua presença neste lugar. Senhor Jesus, Tu és tudo para nós. Tu és precioso, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Nós não queremos, Pai, ser movidos pelas vozes, Pai, que falam e que dizem, Deus, que há tantos problemas, tantas situações que nós devemos temer, que nós somos incapazes de superar. Mas nós queremos crer na palavra que disse um dia: haja vida, haja luz, haja. Aquela palavra que declarou, que nos criou, que nos reafirma todos os dias. É a esse Deus que nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa rendição. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Aleluia! Vamos louvar o nosso Deus com toda a intensidade do nosso coração e declarar que nós cremos no amor dEle. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Vamos dizer isso? Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos, Pai. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A sua voz me lembra e me diz quem realmente sou. O amor diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que Tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em Ti.
diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos seus pés e a mais ninguém. Queremos entregar tudo para ti, Deus. Somente a ti. Te dei meus fracassos e as vitórias te Queremos entregar darei tudo a ti, ó Deus. Tudo a ti, ó Pai. Oh, Santo. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim no que diz sobre mim. Cremos, Senhor, no poder, Pai, da Sua palavra e das Tuas promessas. Sabemos que o Senhor nos ama, Pai, nos amou de forma incondicional. E é isso que nós queremos declarar, Pai. Diz, Senhor, Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Glória a Deus, cremos em Ti, ó Pai. Cremos em Ti, ó Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, Rei sobre todas as nações, Senhor dos exércitos. Louvado seja Teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Porque quando todas as coisas dizem que nós não somos capazes, o Senhor estende a mão para nós e diz que conosco está, ó Deus, e que nunca nos desamparará. Louvado seja Teu nome pelos séculos dos séculos, Senhor. Abre sua boca e declare palavras de louvor ao nome do Senhor. Fala que Ele é bom, fala que Ele é santo. Fala, Pai, Tu és adorado, Deus. Eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Pai. Venha nos visitar nessa noite, ó Pai, com Teu fogo. Venha nos queimar, ó Pai, com a Tua presença, Deus. Não queremos sair daqui, ó Pai, como entramos, Deus, mas queremos sair daqui mais renovados pela Tua palavra, pelo Teu amor. Então venha queimar em nós, ó Pai, venha queimar em nós, Senhor, nessa noite.
Abra teu coração nessa noite, deixa que o Espírito Santo entrar na sua vida e fazer conforme a vontade dEle. E Ele vai entrar em você e vai te queimar com um fogo que você vai se desconhecer. Se entregue na presença dEle e deixe Ele fazer, deixe Ele simplesmente fazer. Santo, santo, santo é o Senhor e não há outro como Tu. Não há outro como Tu, ó Pai. Santo és. Oh, santo. Santo, santo, santo és. Não posso viver sem o Teu fogo. Posso viver sem Tua glória. Não posso viver sem queimar por Ti. Não posso viver sem o Teu fogo. Não posso viver sem Tua glória. Não posso viver sem queimar por Ti. Incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia a Tua noiva, Pai. Incendeia, incendeia, incendeia Tua noiva. Posso viver sem o Teu fogo. Não posso viver sem Tua glória. Não posso viver sem queimar por Ti. Não posso viver sem o Teu fogo. Não posso viver sem Tua glória. Não posso viver sem queimar por Ti. Incendeia, incendeia, incendeia Tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia Tua noiva. Ele vem rugindo ao meu encontro. Posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo e com poder e glória voltará.
manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Oh, santo és! Se você é a noiva de Cristo, comece a clamar pelo fogo dele nessa noite. Comece a clamar pelo fogo, pelo Espírito. Abre sua boca aí onde você está e comece a louvar. Nós adoramos um Deus que não está morto. Adoramos um Deus que passou pela cruz, que venceu a morte, que ressuscitou e vivo está, vivo está, vivo está. Oh, abre sua boca. Igreja, se prepare, o Rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o Rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o Rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará.
santo és, único digno. A Ti, ó Pai, seja toda a nossa honra, todo o nosso louvor. Você está feliz de estar na casa de Deus nessa noite? Eu gostaria que você desse um amém bem forte. Glória a Deus. São dias difíceis. São dias em que verdadeiramente nossa fé é colocada em prova. São nesses dias que Deus quer escutar a nossa voz. Sabe, muitas das vezes passamos por um deserto onde parece não escutarmos a voz de Deus. Mas quando Ele se cala, é porque Ele está atento para ouvir o nosso clamor. Então, independente do momento, independente do deserto, independente das dificuldades que você esteja passando, nunca deixe de louvar aquele que é digno. Nunca deixe de louvar aquele que é digno de receber. Porque na sua angústia, é na hora da sua angústia que Ele vai responder a tua oração. É na hora que você buscar, é na hora que você clamar, que Ele vai te atender. Mesmo que tudo pareça estar frio, mesmo que tudo esteja em silêncio, louve, adore o nome dEle. Se rasgue na presença dEle por inteiro, se proste, adore o nome dEle, busque Ele de todas as formas. Porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque aquele que pisa na presença do Senhor, ele não sabe mais viver em outro lugar. E eu creio que todos que estão aqui nessa noite, como aqueles que não estão também, aqueles que estão nas suas casas, que pisaram no Santo dos Santos, não sabem mais viver em outro lugar. Então que você erga sua mão, que você adore, que você louve o nome do Senhor, e que você não saiba mais viver em outro lugar, a não ser na presença do Senhor. Que sua vida seja uma vida de exaltação e louvor ao nome do Senhor. Senhor, aqui estamos para Ti, ó Deus, e nos rasgamos diante da Tua presença, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória
Abre sua boca e declare forte, Santo. Abre seu coração para Ele nessa noite. Tu és grande. Deixa Ele falar com você. Único. Tu és rei. Santo é. Tu és lindo. Oh, como Tu és lindo, Pai. É maravilhoso. Tu és único. É o nosso Pai. Nós chamamos Deus, nós chamamos Pai, esteja aqui conosco, somos os seus filhos, ó Pai, somos os seus filhos, ó Pai, os seus filhos, nós chamamos. Igreja, declara que te abençoe. Por isso te louvamos, Deus. Por isso te louvamos, ó Pai, porque Tu és santo. Santo, santo, e não há outro como Tu. Sinta-se na liberdade para louvar o Senhor com seus dízimos, suas ofertas. Sinta à vontade, meu amigo. Santo, santo, só Tu és santo. Santo, santo, Estenda sua mão para cá. Pai, muito obrigado por esse tempo de adoração, pelo louvor, porque o Senhor é santo, 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 santo. Que nosso louvor, a nossa adoração suba sempre, constantemente ao Senhor. Também queremos
colocar esse tempo da Tua palavra. Abençoamos a vida do pastor Lucas, que ele seja a boca do Senhor sobre as nossas vidas, os nossos corações, sobre cada casa. Que a bênção do Senhor, que o Teu Espírito Santo use o Teu Filho de forma poderosa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Boa noite, queridos, a paz, amém? Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa reflexão sobre a história do povo de Deus e o relacionamento que existe entre Deus e o Brasil, porque que Deus olha com tanto carinho para a nossa nação. E para nós iniciarmos, eu gostaria de soltar um breve vídeo. A maioria já conhece, mas é importante nós ouvirmos as palavras desses homens de Deus. É bem rápido, por favor. Diácono Fernando, você solta para a gente? No dia 23 de fevereiro de 2019, lá na Flórida, a gente lá reuniu para começar o processo. No dia 23 de fevereiro de 2019, lá na Flórida, a gente lá reunidos para começar o The Scene em Orlando. Eu olhei diversos brasileiros no estádio. I heard worship songs in Portuguese, and I thought, my gosh, the Brazilians have come in force. O momento onde o Dunamis com os outros líderes de adoração do Brasil começaram a liderar aquele set de adoração. Teve algo especial no ar que aconteceu. Então o microfone chegou na minha mão, eu comecei a falar, mas era como se o Espírito Santo me envolvesse de tal maneira que alguma coisa surgiu de dentro de mim, eu fugi do script. Chegou a nossa hora, Brasil! É a nossa hora, Brasil! Levanta e adora a Deus! É a nossa hora! Você é escolhida, nação brasileira! It was so evident that God is raising up Brazil as a catalytic spark in this hour of human history. Brazil is a nation where the power of the Holy Spirit has been boiling and stirring. The people of Brazil are sons and daughters of fire. They're going to worship Jesus, set a pattern and a mold of what it looks like to worship Jesus and burn for Him for a worldwide awakening. Será que não é na nossa geração que nós vamos pegar todo esse embalo, toda essa intensidade de paixão pelo Evangelho e falar, nós vamos levar além das quatro paredes da igreja para dentro das esferas da sociedade, para vermos pela primeira vez na nossa nação um avivamento culminar numa reforma social? Brazil is poised to be one of the greatest, if not the greatest, sending nation in history to finish the task reaching the unreached people groups. At the Send in Brazil, there's going to be something that has never been seen before, where our goal isn't just to get people riled up and excited. Our goal is to introduce people to the Father so that they can carry this 24/7 everywhere they go. Faith is going to come out of South America like you've never seen it before. It's going to permeate other nations across Europe, into Asia, into Africa. When we go to Brazil for the Send, I believe that it is to see a move of the Holy Spirit spread from Brazil to the ends of the earth. We're going to see missionaries and evangelists launched out from that place. Desse evento do The Send, nós vamos ter jovens que vão ser empoderados, totalmente incendiados pelo Espírito Santo. Virá um novo tempo na nação brasileira, onde a igreja vai começar a invadir as ruas. Um avivamento que começa com o despertar dos santos, vai continuar com a colheita dos perdidos, mas vai culminar numa transformação de sociedade. It's time for Brazil to focus their fire on the greatest sending movement maybe in the nations of the earth. Don't just enjoy the fire, send the fire. Eu não sei It's vocês, time mas eu for fico Brazil to arrepiado change de ouvir and essas touch the palavras. nations with missions. Isso mexe comigo, porque talvez você não conheça essas pessoas, mas aqui falou Todd White, aqui falou Colenda, aqui falou Andy Birdie. São pessoas que são referências mundiais. Eles não evangelizaram milhares, 23 de eles fevereiro, evangelizaram milhões e milhões de pessoas. E daí você ouve pessoas de outras nações que
que são referências em Deus. Abaixa, por favor, um pouquinho. E daí essas pessoas falando que o Brasil vai ser o catalisador do Espírito Santo de Deus. Às vezes é difícil a gente acreditar nisso, porque existe um contrassenso muito grande em Deus prestigiar tanto, dar tanta atenção, olhar com tanto carinho para o Brasil. E por que é esse contrassenso, querido? Porque nós somos um país de corruptos. Porque o povo brasileiro é um povo que a corrupção corre nas veias, que está inserido na nossa cultura. Nós não honramos os princípios de Deus. E é aí que é o contrassenso. Então isso me deixa mais maravilhado com o tamanho do amor de Deus, de olhar para a nossa nação com carinho, mesmo nós sendo pessoas tão imerecedoras desse grande amor. Talvez você não tenha visto, mas hoje de manhã eu mandei uma reportagem, na verdade um desabafo, no grupo da nossa igreja. Esse desabafo era de uma funcionária da Caixa Econômica Federal, Luciene Pereira. E ela relatava que a culpa da demora na liberação dos R$600 para a população brasileira não é do governo, e não é da Caixa Econômica Federal, é dos brasileiros. E daí ela faz esse desabafo, porque passaram na Caixa Econômica Federal 170 milhões de pessoas nos últimos meses, em busca dos R$600 que está sendo ofertados para aqueles que são carentes. Não tem problema nenhum nos R$600, ele é uma grande bênção na vida de muitos. O problema é que a grande maior parte desses 170 milhões de pessoas, eles não são merecedores desse valor. Eles não estão na lista daqueles que têm direito a esse benefício. Só que, como tudo no Brasil, a corrupção está inserida na nossa veia. Então vale a pena tentar burlar o sistema. E quem sabe eu não consigo colocar os 6 centinhos no bolso, enganando a Caixa. Assim é o Brasil. E Deus olha para o Brasil com amor especial. Sabe, querido, o mesmo povo que aponta para os políticos criticando a corrupção, são esses 170 milhões que tentaram de alguma forma desviar os R$600 da Caixa. A diferença de quem tentou desviar dinheiro da Caixa para um político de grande porte, é que o político desvia 600 milhões, enquanto que o povo desvia R$600. Mas para Deus, o que vale não é a quantia, é a atitude. Se o Brasil tem 210 milhões e 170 tentaram, isso me faz entender que a igreja faz parte desse público, que tentou, de certa forma, burlar o sistema. A igreja faz parte do mesmo balaio dos corruptos. E Deus olha para a gente com tanto amor. Então eu quero continuar nesse entendimento, para você entender que Deus, Ele realmente tem algo especial com o Brasil. E eu quero fazer uma breve recapitulação do culto de quinta-feira passada, para você entender o fio da meada. Porque são 3 cultos, e se você perdeu os passados, ouça para você entender com clareza, porque eu vou ser muito rápido e muito objetivo. Quinta passada eu falei a respeito do exílio. Eu contei toda a história, desde a época de Abraão, para você entender a história do povo de Deus. E nós terminamos no exílio da Babilônia. Queridos, o exílio da Babilônia, ele terminou com a conquista do Império Babilônico por Ciro, o Grande, que era um imperador persa. E eu mencionei que isso está relatado em Isaías 45 de uma forma maravilhosa, que eu fico assustado com a precisão da Bíblia, porque Isaías, ele chama Ciro pelo nome, 150 anos antes dele nascer. Só o versículo 4 vale a pena. Deus fala assim: eu
o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Deus falando para Ciro quando ele ainda não tinha nascido. Então você entende que a Bíblia realmente é poderosa. E foi nesse período da Babilônia que aconteceram episódios importantes, como a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, etc. Depois que Ciro derrotou os babilônios, ele permitiu que o povo de Israel voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo, e reconstruísse os muros daquela cidade. Então foi um período muito importante da história da Bíblia também. Foi nesse momento que Neemias e Esdras entraram em cena, e tem os livros da Bíblia a respeito dessa história. Amém? O templo de Salomão, ele foi reconstruído nesse momento, porque ele havia sido destruído pelos babilônios. Seguindo a linha de raciocínio, o povo de Jerusalém, embora tenham sido autorizados a voltarem para a terra deles, eles perderam a propriedade. A terra prometida que foi dada por Deus para Abraão, Isaque e Jacó, agora pertencia a Ciro, o persa. Então, estava sobre o domínio do Império Persa. Amém? Amém. Durante o Império Persa, houve histórias maravilhosas na Bíblia também. Eu relatei que o pastor Murilo contou sobre a história da Esther, a rainha. Uma história maravilhosa, uma revelação divina que você também tem que assistir caso você tenha perdido. Esther era casada com o rei Xerxes. O rei Xerxes, ele era justamente do Império Persa. E ele foi interpretado nos filmes de Hollywood pelo nosso ator Rodrigo Santoro, no filme 300. Só para você entender. Então, aquele rei Xerxes, ele era casado com a rainha Esther, que era do povo de Deus. Embora o rei Xerxes fosse persa, e não cristão, e não do povo de Israel. Amém? Na mesma sequência, surge o Império Grego. O Império Grego agora liderado por Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno. Ele derrota o Império Persa. E assim, o povo de Deus vive cativo agora do Império Grego por mais 200 anos. Foram 200 anos sobre o domínio dos persas, agora mais 200 anos sobre o domínio dos gregos. Amém? Que por sua vez são derrotados pelos romanos. O Império Romano se levanta como uma nova potência mundial, eles derrotam o Império dos gregos, e assim permanece até a vinda de Cristo. Tá bom? Esse é o período que Cristo viveu, durante o Império Romano. É por isso que você lê na Bíblia que tinha os centuriões. Quem que eram os centuriões? Eram os guardas do Império Romano. Quem que era Pilatos? Era um dos governadores do Império Romano. O rei Herodes era do Império Romano. Então, todo o relato bíblico da época de Jesus é sobre o domínio do Império Romano. Amém? Só que, durante o Império Romano, surge esse personagem fantástico que muda a história. Jesus. Jesus, ele dividiu a história entre Velho Testamento e Novo Testamento. Nova aliança e velha aliança. Chame como quiser. Mas Jesus mudou a história do planeta. E daí a gente entrou numa nova fase, que foi onde eu precisava chegar para vocês entenderem, que é o segundo exílio. O segundo exílio aconteceu após a vinda de Jesus, e ela foi prevista por Jesus. Jesus, ele disse em Lucas 21, 24, eu já li isso quinta passada, muitos serão mortos à espada, outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo deles fazerem isso. Então, queridos, entenda, depois que Jesus veio, muitos cristãos, eles foram executados, foram perseguidos e mortos. Como eu também já relatei, eu tive o prazer ou desprazer de visitar o Coliseu. Lá foi o palco de execução de milhares e milhares de cristãos.
eles acreditavam em Jesus, então, de certa forma, eles eram uma ameaça à ordem do Império Romano e por isso eles eram perseguidos. No ano 70 depois de Cristo, todos os judeus se rebelaram contra o Império Romano. Eles queriam a independência, eles queriam viver na própria terra sobre a economia e governo deles mesmos. E essa revolta fez com que o Império Romano destruísse o povo de Deus. O Império Romano era poderoso. Eles destruíram não só Jerusalém, mas também o templo que havia sido reconstruído por Esdras, por Neemias. Essa foi a grande tragédia. Então, eu volto agora do ponto inicial. O segundo exílio, ele foi muito pior do que o primeiro. O primeiro exílio foi uma brincadeira de criança, perto do segundo. O segundo exílio, eles deportaram os judeus como escravos por todo o Império Romano, assim como disse Jesus. Mais do que isso, eles destruíram tudo que existia. Aquela cidade que era cidade sagrada, e nós vamos falar mais sobre isso, Jerusalém, onde tudo aconteceu, onde é o centro da história da salvação, ela foi destruída, assim como o templo, e tudo desapareceu. Exatamente como disse Jesus, como disse Moisés, como disse Isaías. E como Roma era muito grande, e ele deportou o povo de Israel, então eles foram completamente espalhados pelo mundo. Amém? Então, bingo, nós vamos começar daqui para frente. Bingo por quê? Porque a Bíblia acertou, Jesus acertou, Moisés acertou, Isaías acertou. Israel deixou de existir oficialmente no ano 70 depois de Cristo. Tudo foi destruído. O território de Israel, mais para frente, ele foi adicionado ao território da Palestina, que é o país vizinho. Então, virou território, área daquele país, Palestina, e não mais de Israel. Queridos, talvez você não saiba, mas a Palestina, ela é hoje o nome atual do que era os filisteus na Bíblia. Então, desde que Josué entrou no período de conquista, já existe uma batalha contra os filisteus, que perdura até os dias de hoje, só que agora trocou de nome, agora é Palestina, é a mesma região onde habitavam os filisteus. Então eu quero que você entenda a profundidade dessa humilhação. Eles perderam a terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. A terra que todo o povo atravessou o deserto, fugindo do Egito para conquistar. Queridos, o trabalho que deu para Josué conquistar todas aquelas terras, para Davi fazer paz entre os vizinhos. E de repente eles perderam tudo no ano 70 depois de Cristo. Israel não existe mais. Até que apareceu a Segunda Guerra Mundial, nós já falamos sobre isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas venceram Hitler e seus aliados. As terras da Palestina ficaram sob o domínio da Inglaterra. A Inglaterra pertencia às Nações Unidas, e um brasileiro, Oswaldo Aranha, ele estava como presidente da Assembleia da ONU, e ele fez um trabalho maravilhoso, queridos, louvável, para convencer os países membros da ONU a votarem a favor de devolver Israel para o povo de Israel. Então eles desmembraram esse pedaço que agora era da Palestina e entregaram de volta ao povo de Israel. O brasileiro conseguiu, conforme também estava relatado nas profecias bíblicas. Então, por 33 votos a 13, ficou determinado no dia 14 de maio de 48, que as terras, a área de Israel, pertencia de volta ao povo de Israel. Israel renasceu depois de quase 2000 anos.
Durante todo esse período eles não existiam, queridos. Então, graças a um brasileiro iluminado por Deus, o país ressuscitou. O país renasceu de novo. E por isso, Oswaldo Aranha foi indicado a prêmio Nobel, tem praças em Jerusalém, e é por isso que eu afirmei que o Brasil tornou-se um personagem fundamental na história do povo de Israel. Amém? Só que a história, querido, ela não termina com o ressurgimento, com o renascimento do povo de Israel. Não. Ali começou tudo de novo. Porque 24 horas depois, 24 horas depois que o país renasceu, os países vizinhos de cultura muçulmana, islâmica, eles declararam guerra contra Israel, e houve muitas guerras. Mas eu quero me focar em uma, em especial, que é a Guerra dos 6 Dias. Queridos, a Guerra dos 6 Dias, ela entrou para a história, e ela tem motivos para ser realmente importante. Ela aconteceu em 1967, e nessa ocasião uniram-se 9 países: Síria, Egito, Jordânia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Todos eles se uniram contra Israel. Sabe, queridos, isso me faz lembrar o rei Josafá e outras tantas histórias milagrosas da Bíblia. Todos esses 9 países, eles tinham um poder bélico infinitamente mais poderoso do que o povo de Israel, que tinha acabado de nascer. Era um país muito jovem, que ainda não tinha condições bélicas e número de exército para combater tamanha força que foi reunida contra eles. Mas, queridos, como eu já disse, agora Deus é a favor de Israel, porque isso está escrito na Bíblia. A Bíblia deixou claro que, eu li para vocês, lá em Amós, se eu não me engano, que eles voltariam a ser uma grande nação, e de lá jamais seriam retirados. Então, querido, se está escrito na Bíblia, não vai ser diferente. Então, nessa guerra de 6 dias, Israel venceu esses 9 países reunidos, de uma forma milagrosa. Eu gostaria que você na sua casa digitasse na internet milagres das guerras dos 6 dias. Vai aparecer lá uma centena de relatos. Se você escrever isso em inglês, você vai ter muito mais relatos ainda. É realmente assustador as coisas que aconteceram sempre a favor do povo de Israel durante a guerra dos 6 dias. E durante as guerras dos 6 dias, como Israel venceu, eles expandiram o seu território, de forma que eles voltaram a possuir Jerusalém. Durante o nascimento do Estado de Israel, em 48, eles receberam apenas uma pequena terra, que ainda é pequena. E nessa área que eles receberam da ONU, não existia Jerusalém, estava fora dessa limitação física. E durante a Guerra dos 6 Dias, eles conseguiram expandir o seu território e passaram a dominar Jerusalém. E isso faz toda a diferença. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que você entenda o quão importante isso é. Amém? Por favor, abra suas Bíblias em 2 Crônicas 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te explicar o contexto que nós estamos em 2 Crônicas 7. Davi teve uma grande ideia de fazer um grande templo para Deus. E Deus ficou tão feliz com esse coração de Davi e falou assim: Davi, jamais vai faltar herdeiros, descendentes teu no trono. E é por isso que nós sabíamos que Jesus viria da linhagem de Davi. É por isso, queridos. Só que Deus falou assim: não é você que vai fazer esse templo, vai ser o seu filho. Então vem o filho de Davi, Salomão, e Salomão está reinando neste momento. Salomão, ele foi bem sucedido em toda a obra, e ele construiu a maior obra arquitetônica que já existiu,
o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, queridos, ele tinha mais de 100 toneladas só de ouro. Só de ouro. 100 toneladas, eu disse. Você enfileira 5 carretas, uma atrás da outra, de ouro. Era o que tinha dentro do Templo de Salomão. A obra era magnífica, majestosa. Quando ele terminou a obra, ele reuniu todo o povo de Israel e falou assim: gente, nós terminamos a obra, vamos inaugurar. E ele faz uma oração maravilhosa, clamando Deus, entregando para Deus essa obra aqui. Ela foi, assim, algo nascido no coração de Davi e durou décadas para ser feitas. E de repente, quando ele termina a oração, a gente entra em Crônicas 7. O título é A Inauguração do Templo, amém? Vocês estão aí? Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Versículo 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois. 22.000 bois. E 120.000 ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Versículo 12. O título faz assim, ó. Deus faz aliança com Salomão. Quem que fez aliança com Salomão, gente? Deus, tá bom? Versículo 12. Então, o Senhor Deus, ele apareceu de noite para Salomão e disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Pula lá para o 15. Versículo 15. Não, querido. Versículo 14. O versículo 14 é um clássico da Bíblia. Todo mundo conhece o versículo 14. Se o meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo todo mundo lembra. Só que a gente precisa continuar o texto. No 15 fala assim, ó, eu escutei com atenção as orações que foram feitas nesse templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Amém. Glória a Deus. Até aqui é uma grande maravilha. Mas daí vem a parte B da aliança. Porque Deus fez uma aliança com Salomão, com o povo dele. E daí lá no versículo 19 começa: mas, vírgula, se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e os mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei. Olha como isso é forte, querido. Se vocês adorarem outros deuses, eu os arrancarei da terra que eu lhes dei. E também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde eu devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com esse templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou do Egito, e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Amém. Pode fechar sua Bíblia. Queridos, eu sempre falo, Deus não é moleque. Se Deus fala, Ele cumpre. Ele propôs uma aliança. Assim como Moisés já tinha falado. Vocês lembram quando eu vim aqui e falei assim, ó, Moisés ia morrer, ele falou assim, ó, eu proponho a bênção.
Eu relatei exatamente. Os juízes, essa é a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida. Só que nós já contamos a história, vocês ouviram. Eu relatei exatamente. Os juízes foram maus. Os reis foram maus. Todos os 19 reis de Israel foram ruins. A grande maioria dos reis de Judá foram ruins. Eles sacrificavam os próprios filhos para outros deuses. O povo alinhava, mas nada. Daí, no período de reis, deuses fizeram tudo que era errado perante Deus. E Deus foi paciente com esse povo, gente. Porque Deus esperou 400 anos no período de juízes para ver se o povo alinhava. Mas nada. Daí, no período de reis, Deus esperou mais 400 anos. E parece que as coisas só pioravam. Então, Deus foi obrigado a cumprir a promessa dele. Fernando, por favor, abre para mim a mídia. A mídia M. Queridos, o templo de Salomão foi destruído e foi construído isso aí, no lugar do templo de Salomão. Para quem não sabe, essa é a mesquita de Omar, um templo islâmico. Você consegue entender o tapa na cara do povo de Deus? Esse templo aqui, ó, que os sacerdotes não puderam entrar, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Aqui foram sacrificados 22 mil bois e 120 mil ovelhas para Deus. Aqui Deus falou assim, ó, eu escolhi esse lugar para morar, eu ouvi a sua oração, Salomão. Se você andar nos meus caminhos, vai ser tudo top. Só que eles não andaram. Então, Deus, que zela pela sua palavra, fez cumprir aquilo que ele havia prometido. Ele tirou o templo de Salomão. Ele tirou os judeus. Eles foram enviados para o mundo como escravos, deportados, perseguidos. E no lugar onde a glória de Deus desceu, hoje, em 2020, existe essa mesquita. Passa a próxima foto, por favor. O ponto A é a mesquita de Omar. O ponto B é outra mesquita. E o ponto C é um muro. É o muro das lamentações. É o que restou do templo de Salomão. A única coisa que restou. Pode passar, Fernando. Essa é a foto do ponto C. O muro das lamentações. Você já viu inúmeras imagens do povo chorando, do povo orando, exatamente como estão nesse momento. Eles encostam no muro para chorar, para clamar. Sabe por quê, queridos? Porque há 2000 anos o povo judeu comparece nesse lugar para lamentar, é por isso o nome, Muro das Lamentações. Do ano 70 depois de Cristo, até hoje, o povo comparece nesse lugar para lamentar a perda do seu santuário, do templo onde havia a glória de Deus. E é impossível que alguém consiga mensurar o tanto de lágrima, o tanto de oração que já foi feita aos pés desse muro. Amém? Amém, nada, misericórdia. Então, querido, entenda que para o povo de Israel, esse muro aí, ó, essas pedras que estão aqui atrás, elas são um símbolo da glória perdida. E elas são a esperança vindoura. Eu vou repetir. Essas pedras, elas são hoje um símbolo da glória que já existiu. E elas são a esperança de que esse templo volte a ser alguma coisa. Amém? Quero te falar alguma coisa sobre esse templo. O templo, ele é o centro da história da salvação.
Quando Deus fez a aliança com Abraão, aquela aliança que nós começamos a nossa história aqui, Abraão, eu vou te abençoar, eu engrandecerei o seu nome, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias na terra. Pois é, a história de Abraão, ela começou nesse lugar, querido. Esse lugar aqui, ó, é o Monte Moriá. O Monte Moriá é aquele que Abraão ia sacrificar Isaque, e que o anjo falou, não faça isso. Essa terra vai ser tua, vai ser da tua geração, vai ser do teu povo, de um povo escolhido de Deus. E daí justamente esse lugar se transformou numa mesquita muçulmana. Não dá vontade de bater no povo de Deus? Só que daí, a gente olha para a gente, e a gente vê o nosso país cristão, que é tão corrupto, tão perverso, como o povo de Israel era. O que nos difere do povo de Israel? É daí que a gente aprecia mais e mais o amor de Deus. Sabe, queridos, foram 2000 anos de humilhação. Só que agora, o domínio dessas terras voltou a ser de Israel. 1967, com a Guerra dos 6 Dias. Então eu quero que você entenda o tamanho da expectativa desse povo judeu a respeito desse ponto. Amém? Então eles estão revivendo as histórias de Josué durante a conquista. Por quê? Porque eles ganham todas as guerras. O povo de Israel é invencível, porque Deus é a favor deles, Deus os protege, e não há quem possa se levantar contra o povo de Deus. Amém? E eu quero continuar um pouco, para que você entenda um pouco mais, que houve muitas guerras entre os islâmicos e o povo de Israel, mas eles sempre vencem. E está aqui o versículo que eu falei, realmente era Amós 9,14. Não precisa abrir não, Fernando. Mas lá no final de Amós 9,14, ele fala assim, ó, que eu trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. E no finalzinho fala assim, ó, e eles nunca mais serão arrancados dali, porque eu, Senhor, falei. Queridos, Israel voltou a florir. Israel não passava de um deserto, aquela região. Só que a Bíblia falava, em Ezequiel 36, 35, que todos dirão a respeito dessa terra, ela era um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. A Bíblia relata que o povo de Deus seria muito abençoado, que Deus seria com eles. E às vezes a gente não consegue entender a dimensão disso. Às vezes a gente acha que é obra do acaso, é porque eles são um país desenvolvido. Não, queridos, é a mão de Deus. É a mão de Deus. E eu quero te provar isso. Eu busquei alguns números sobre Israel, tá bom? Israel, queridos, tem uma população mundial, no mundo inteiro, porque até hoje tem muitos judeus em todo o planeta. Eles são em 9 milhões de pessoas. 9 milhões. Só para você ter um efeito de comparação, no Brasil nós somos 210 milhões. 9 milhões do povo de Israel, 210 milhões no Brasil. A área física de Israel, fui pesquisar, 20.770 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho, a extensão territorial do país Israel. Só que para mim não fez muito efeito, que eu não consegui visualizar o que será que são 20.770. Então eu fui buscar no Brasil, para efeito de comparação. O Brasil tem 8.515.767 quilômetros quadrados. Meu Deus do céu, é uma diferença muito gigantesca, muito estratosférica. Então não serviu para efeito de comparação, então eu diminuí. Então eu vou comparar Israel com o Estado brasileiro. Só que também não deu, porque não tem nenhum estado no Brasil do tamanho de Israel. Israel é menor do que Sergipe.
Sabe aqueles estados pequenininhos ali no Nordeste? Israel é menor do que todos. Então, para servir de efeito de comparação para nós, eu peguei o Mato Grosso, tá bom? O Mato Grosso, ele é 43 vezes e meia maior do que Israel. Então você pega o nosso estado, você divide ele em 43 pedaços, ainda vai ser maior do que o país de Israel. Então nós estamos falando de 9 milhões de pessoas, vivendo num pedacinho de terra desse tamanho aqui, pequeno, querido, no meio do deserto, não é na Amazônia não, são 9 milhões de pessoas vivendo lá na bica da beirada. Só que a renda per capita desse povo é 400% maior do que a nossa no Brasil. 400% maior do que a nossa no Brasil. Eu quero te falar a respeito de algumas empresas que floriram, de algumas invenções que nasceram daquele povo, para você entender quem que é o povo de Israel. Eles inventaram um aplicativo muito legal que você deve ter no seu celular, o Waze. Querido, o Waze salva a minha vida. O Waze é uma maravilha, é um milagre de Deus aquele negócio. Foram eles que inventaram, empresa israelense. A IBM, de softwares, ela está lá também. O tomate cereja, a minha filha gosta tanto de tomate cereja. Toda vez que a Luciana vai no mercado, ela precisa trazer tomate cereja. Foi inventado em Israel, não existia. Processadores Intel, o tradutor Babylon, olha que interessante, Babylon faz referência a Babilônia, porque segundo a Bíblia, foi lá que houve confusão das línguas. Então o povo de Israel inventou um tradutor. Sabe quando você entra na internet, você digita um texto em português e sai na língua que você quiser? Pois é invenção de Israel. Sabe o pendrive? Esse que você carrega no seu bolso, que você coloca um monte de arquivos? Eu acho fantástico essa ferramenta, é meu chaveiro, eu uso para tudo. Também foi o povo de Israel que fez. Sabe os drones que fazem imagens maravilhosas, que estão dominando o mercado? Pois é, também é do povo de Israel. Sabe as pílulas que você toma com uma câmera, para você não precisar fazer cirurgia? Pois é, elas também são do povo de Israel. A microirrigação dos solos vem de Israel. A dessalinização da água vem de Israel. O aquecedor solar, que talvez você tenha na sua casa. Queridos, o povo de Israel inventou o aquecedor solar em 1955. Aquele povo é diferenciado. Eles têm 12 prêmios Nobel. 9 milhões de habitantes, o Brasil tem 210, 70 anos de história, eles têm 12 prêmios Nobel, o Brasil ainda não tem nenhum, quem sabe você não seja o primeiro, amém? Vai em busca disso aí, irmão, vai ser uma grande bênção. E para terminar, depois dos Estados Unidos, o país que tem o maior número de empresas cotadas na Bolsa Internacional Nasdaq é Israel. Então eu quero que você entenda o tamanho dessa pequena, grande potência. 9 milhões de habitantes, distribuídos num território 43 vezes menor do que o Mato Grosso. Eles têm tudo isso que eu te falei. Agora, você acha que isso é coincidência, querido? Deixa eu te dizer, não é. É porque a mão de Deus está sobre eles. Eles não são extraterrestres. Eles são abençoados. Essa é a diferença. E eu quero aqui, para terminar, para concluir, motivar a sua fé. Te trazer um pouco mais de fé e esperança a respeito da nossa vida, da nossa nação. Semelhante àquele vídeo que nós iniciamos, onde existe pessoas que são referências em Deus, acreditando com respeito enorme sobre a nossa nação. Por quê?
Eu quero que você entenda por que esse é o momento, por que esse avivamento que eles estão falando, ele vai vir agora, por que não veio 10 anos atrás? Então eu quero falar um pouquinho mais a respeito disso aí. Eu quero voltar à pergunta inicial, por que existe um carinho especial de Deus sobre a nossa nação? Como eu já disse, vou repetir pela 10ª vez, a promessa de Deus para Abraão, ela inclui uma frase fundamental: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós falamos a respeito de toda a história do povo de Israel, nessas últimas 3 quintas-feiras. E nós falamos sobre muitos povos, impérios e reinos que dominaram, que subjugaram, que governaram sobre Israel. E eu tenho uma pergunta para você: qual deles ainda está de pé? Vamos recapitular. O primeiro foi o Egito. Quem que é o Egito hoje na ordem do dia? O Egito já foi o império que dominou o mundo. Hoje, ele não passa de ruínas, de um país que sobrevive de turismo, para as pessoas irem ver a glória do passado, a glória da época, onde existiam os faraós, onde eles dominavam o mundo. O Egito se reduziu a ruínas. Depois do Egito veio a Síria, hein? É até difícil pesquisar. A Síria viveu um breve momento de glória e logo foi dominada pelos babilônios. Queridos, Nabucodonosor veio com todo o esplendor do seu poder e dominou o povo de Deus. 70 anos depois não existia mais a Babilônia. Eles foram massacrados. Eles foram massacrados pelos persas. Quem são os persas hoje? Alguém lembra de alguma coisa? Existe algum país? Alguma cultura? Alguma empresa? Algum negócio? Qual que é a influência deles? Depois dos persas vieram os gregos. O que restou dos gregos? E depois dos gregos, os romanos. Deixa eu abrir um parênteses, não confunda Roma com o Império Romano. O Império Romano tratava-se de uma potência mundial que dominava grande parte do planeta. Roma é uma cidade pequena na Itália. É bem diferente. Tanto é que Roma estava dominando em Israel, um território completamente diferente de Roma, a cidade de Roma. Então o que eu quero te deixar claro, querido, é que todos os impérios, todos os povos que se levantaram, que governaram, que dominaram o povo de Deus, eles foram destruídos. Sabe por quê? Porque existe uma palavra em Gênesis 12, falando assim, ó, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então eu quero que você guarde isso no seu coração, querido, porque isso é fundamental. Mas em contrapartida, o país que mais apoiou Israel desde o seu renascimento chama-se Estados Unidos. Queridos, em 48, Estados Unidos não era a potência que é hoje. Mas Estados Unidos foi o país que andou ombro a ombro. Foi o país que emprestou dinheiro para que Israel se reerguesse. Eu tentei ver o tanto de dinheiro que os Estados Unidos já emprestou para Israel, e são bilhões e bilhões. Nos últimos 10 anos foram mais de 30 bilhões de dólares. O país que andou colado, ombro a ombro, de mãos dadas, aliado, o país que abençoou Israel, chama-se Estados Unidos.
E ao contrário daqueles povos que eu te disse que sucumbiram, hoje, Estados Unidos é a grande potência mundial. Estados Unidos exerce a maior influência do planeta. É o país mais poderoso do mundo. Uau! Olha que coincidência, gente. Todos os povos que se levantaram contra Israel estão destruídos. E os Estados Unidos, que apoiou Israel, é a maior potência do mundo. Olha que coincidência. Não, não é. Não é coincidência, querido. Isso é Bíblia. É Deus zelando pela sua palavra. Porque Deus não é homem para que minta. E passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus não é moleque. Então Deus tem abençoado. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só que eu estava falando do Brasil. Até agora eu falei só de um monte de nação aqui, um monte de império dos Estados Unidos. E o Brasil? Onde que entra o Brasil no meio disso tudo? Queridos, infelizmente, por muitos anos, nós andamos na contramão das bênçãos de Deus. E eu quero te provar isso, por favor, Fernando. Coloca a foto 1. Queridos, até 2 anos atrás, nosso país, infelizmente, era governado pelo PT e companhia, o Partido das Trevas. O Partido das Trevas, junto com o PSOL e etc., eles eram muito mais aliados aos filisteus do que ao povo de Israel. Aqui você tem Lula, não sei se você consegue ler o que está escrito, mas ele está falando ali, a reportagem da Globo, que Lula iria conversar com o Hamas. Pode passar a próxima, Fernando. Aqui ele está com o líder árabe, Ahmadinejad. Pode passar. Aqui ele está com Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, ele foi considerado o pior vilão da história, terrorista. Pode passar. Lula visita o mausoléu em Ramallah de Yasser Arafat, o líder árabe que perseguia o povo de Israel e os cristãos. Pode passar. Para aí. Tem um vídeo, Fernando? Passa o vídeo, por favor. Conte pra cá. Todos pra cá. Tá filmando? Tá. Acontece o seguinte, quando Lula veio aqui a Israel em uma visita oficial, levaram ele para o Museu do Holocausto. E ele recusou botar flores nesse monumento, que faz todo mundo em uma visita oficial, mas de aqui ele foi para Ramallah e colocou flores na tumba de Yasser Arafat. Tá explicado, né? Tá explicado. Esse vídeo vai ser muito bom, obrigado. Para não danificar as relações de Israel com o Brasil, é que ele não foi expulso. Até aí tá bom, Fernando. Mas ele nunca mais... Esse era o caminho que o Brasil estava seguindo por décadas de governo de esquerda. Quando Lula recusou a colocar flores no Holocausto, ele estava se referindo aos 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler. Lula se recusou a ir lá. E, na verdade, ele quis colocar flores para Yasser Arafat. Só que isso foi até 2 anos atrás, porque com a graça de Deus, nós mudamos o governo. E agora nós temos, qual que era a foto que estava? Devolve aquela foto, Fernando. Esse é o nosso presidente, e ao lado dele é o Netanyahu. Benjamim, nome da tribo de Israel. Benjamim Netanyahu. Ele é a maior autoridade, primeiro-ministro de Israel. E se você buscar
o Brasil tem se aproximado absurdamente. Pode passar a foto, Fernando? Tem inúmeras fotos. Quando você ver os movimentos do Brasil, você vai ver a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Brasil juntas e misturadas. Bolsonaro, o governo brasileiro hoje, ele tem buscado apoio do povo de Israel, ele tem buscado aliança com o povo de Israel. Então, de 2 anos para perto, não por causa da decisão X ou por causa da decisão Y a respeito da política econômica ou da saúde, não é disso que eu estou falando, querido, eu estou falando sobre a bênção de Deus, porque se a bênção de Deus estiver sobre nós seremos abençoados, assim como eu te provei que o povo de Israel é, e o povo dos Estados Unidos é, e outros aliados que eles também têm. Assim seremos nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o seu país. E eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Quando Deus dirige a palavra, Ele dirige se o meu povo, não é se a nação. Então, enquanto existir alguns poucos de nós, que são verdadeiramente cristãos, que têm o olho realmente voltado para Deus, e disposto a lutar contra esse sangue de corrupção que corre em nossas veias, enquanto existir um povo disposto a clamar por Deus, e ter o coração arrependido, e adorá-lo, e seguir os princípios dessa aliança sagrada, nós seremos herdeiros daquilo que Deus prometeu para Abraão e para o seu povo. Nós nos tornamos, através de Cristo, co-herdeiros, co-participantes. Nós somos agregados, nós somos adotados como um povo que também tem direito a todas essas bênçãos registradas nesse livro que não mente. Todas as coisas conspiram para que esse livro se cumpra. Parece que o sol nasce, a nuvem se move, as pessoas, tudo conspira para que esse livro se cumpra. Então, se nós estivermos alinhados com aquilo que Deus propôs, nós seremos um povo abençoado, nós seremos uma nação maravilhosa, nós seremos uma grande potência. Então, o Brasil tem esperança, porque Deus há de olhar para nós, porque existe alguns poucos, mas que são verdadeiramente cristãos, estão dispostos a pagar um preço de oração, a se colocar na brecha pela nação corrupta. E assim nós seremos abençoados. E eu quero deixar aqui para eu terminar, uma imagem maravilhosa, de algo que nunca se viu. Um povo realmente clamando, fazendo valer, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse versículo, querido. Por favor, Diácono Fernando, solta o vídeo que eu estou encerrando. E eu quero que você desfrute dessa imagem maravilhosa de um povo de Deus prostrado em adoração diante de Deus e diante de Brasília, clamando para que Deus interceda por nós. Por favor, Fernando.
Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse povo que está ali de joelho, clamando a Deus, queridos. Sabe, diante de tudo isso, foram 3 quintas-feiras, e você que não assistiu às primeiras, eu te convido, assista, que você vai entender um pouco mais da história do povo de Deus, desde lá do começo, para nós chegarmos até aqui. Mas a mensagem que eu deixo, além da preciosidade da Bíblia, além da magnitude, da riqueza de detalhes desse livro tão precioso, sabe, querido, se você quer, se você deseja ser um verdadeiro cristão, você precisa fazer como esse povo, você precisa orar pela nossa nação, você precisa clamar para que Deus sare esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação. Que coisa maravilhosa, queridos, que você apoie o governo que está alinhado com as bênçãos de Deus, e que você ore e abençoe as nossas autoridades, a nossa nação, o nosso povo. O Brasil será uma grande nação, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos, eu estou terminando. Deus amado, Pai bondoso, eu entrego, Deus, nossa vida em suas mãos, nosso país em suas mãos, Deus. Sara esta nação. Vem, Deus, com seu óleo, com seu poder, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, para sermos ferramentas em suas mãos, Deus, e cumprirmos o seu propósito, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, Te agradar, Deus, e fazer aquilo que é correto. Nós queremos honrar a sua aliança, Deus, nós queremos cumprir os seus princípios. Sonda o nosso coração, Deus, vê se há em nós algum caminho mau, e nos guia, Deus, pelo caminho eterno, Pai. Nós clamamos pela nossa nação. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida aqui presente, cada pessoa que nos assiste, cada lar, que a paz de Deus invada o seu coração, e que o Senhor, Pai, possa reinar em nossas vidas, em nossos lares, em nossa nação. A Ti toda honra, toda glória, louvor e exaltação. Nós Te amamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. A paz.